título da mensagem de hoje é As Taças da Ira de Deus. As Taças da Ira de Deus. Capítulo 15 do livro de Apocalipse. Amém, igreja? Mas eu preciso te lembrar que nós precisamos orar antes, amém? Por isso, se você não tem medo de escuro, nem de quem está do seu lado, porque tem alguns aí que estão com medo de quem está do lado aí. Não fica com medo não, relaxa. E se não tem ninguém do teu lado, impõe as mãos aí e profetiza alguém aí do seu lado. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, declaramos a tua soberania, a tua majestade. Em nome de Jesus, Pai, vem com poder sobre nós e nos exorta, nos confronta, mas nos leva para o centro da tua vontade. Que essas verdades que serão publicadas agora pela tua palavra de Apocalipse, Pai, se tornem verdades em nossas vidas e que nós possamos trazer para o nosso dia a dia. E em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço que ninguém saia daqui do jeito que entrou, que todos possam alcançar um nível de revelação nessa noite, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. O livro de Apocalipse, ele é dividido em partes, como eu já falei em outra oportunidade. E do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vemos que por meio da pregação da palavra, as igrejas são estabelecidas. E que Jesus Cristo caminha no meio dela e Jesus Cristo exorta cada uma das 7 igrejas. E essas igrejas são denominadas candeeiros ou candelabros, e que querem dizer, o que quer dizer isso? Que são portadoras de luz, porque um candeeiro ele não faz mais nada a não ser iluminar, amém? Glória a Deus. E essa é a função da igreja, iluminar um mundo que anda em trevas. E essas igrejas são abençoadas pela contínua presença de Jesus, porque mesmo aquelas que estão errando em alguma parte, Jesus Cristo está nela, exortando, aconselhando, indicando, corrigindo, amém, igreja? E a partir do capítulo 7, do capítulo 4 ao capítulo 7, nós vemos que o povo de Deus, ele é perseguido repetitivamente, várias vezes, pelo mundo. A igreja é perseguida pelo mundo, e ali a igreja, ela é o povo de Deus, ela é exposto a muitas provas e aflições, e isso é a abertura dos selos. E do capítulo 8 ao 11, o juízo de Deus visita por vezes o mundo que persegue a igreja, mas esses também, o mundo também não se arrepende. E quando o Senhor visita o mundo, trazendo aflições ao mundo, a ideia que é uma ira misturada com graça ainda, e isso são as trombetas, é uma ideia com que ele se arrependa, com que o mundo se arrependa, com que as pessoas que vivem no mundo olhem e saibam que existe um Deus, que existe um Salvador e que se volte a Ele. Então a aflição, ela tem como intuito, o Senhor permite a aflição, mas ela tem como intuito que o homem se arrependa e se volte para Deus. É isso que está relatado do capítulo 8 ao capítulo 11. E do capítulo 12 ao 14, nós vemos que este conflito entre a igreja e o mundo, ele se aprofunda e ele se torna mais intenso, mostrando o combate de Cristo com Satanás, entre a semente da mulher, o filho da mulher e o dragão. Isso quer dizer Cristo e Satanás. Agora, no capítulo 15 e no capítulo 16,
que nós vamos ver semana que vem, se ele não voltar antes, surge uma pergunta. Quando na história as trombetas do juízo, as pragas iniciais, não conduzem o homem ao arrependimento, à conversão, o que vai acontecer com esse homem? Quando tudo aquilo que o Senhor preparou para que o homem visse que existe, que existe um Deus, que existe um Salvador, quando toda aquela perseguição, quando tudo aquilo que aconteceu, tudo que o Senhor preparou, e mesmo assim o homem não se arrepende, permitirá Deus que esses homens continuem impunes? O cálice da ira de Deus terá limite? A paciência do Senhor terá limite? Ou se encherá? A resposta é: quando os ímpios não se arrependem, quando o mundo não se arrepende com as trombetas, que são os avisos, e seguem no seu caminho perverso, sem Deus, sem Jesus, eles vão encontrar no fim a ira, ainda que não seja completa ainda, que a completa é no dia do juízo. Mas agora, na hora das taças, é a hora que se fecha a porta da graça. Acabou o tempo do arrependimento. Não há mais oportunidade de se converter. Provérbios capítulo 29, versículo 1 diz: não há mais tempo para o arrependimento. Os ímpios, endurecidos, coração duro, não se converte, a morte os levará inevitavelmente para as mãos de um Deus irado. Um dia eu perguntei aqui, não lembro em que ministração foi, do que Jesus te salvou. Porque é fácil é fácil saber que foi Jesus, que Jesus nos salvou. E eu não lembro qual era o contexto, mas eu lembro que eu perguntei aqui: do que Jesus te salvou? E alguns falaram do inferno, de Satanás, de não sei o que, da morte, da doença, disso, daquilo. Quando que isso tudo são consequências, porque Jesus te salvou, na verdade, foi da ira de Deus, da ira de Deus, desse dia, de quando as taças serão derramadas. E mesmo antes de morrer, o ímpio, eles poderão ter cruzado uma linha, aonde se acabou a paciência de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 32, 1 João capítulo 5, versículo 16, até a paciência de Deus tem limite. Até Ele tem um limite. Mas Ele deu todas as oportunidades, ou está dando todas as oportunidades. João 3,16 diz: para todo aquele que nele crê. Ele não faz acepção, é todo, qualquer um, de qualquer lugar. Apocalipse diz que é de toda tribo, raça, povo e nação. Qualquer um que queira. Outro dia eu também falei aqui, não lembro também em que ministração, mas eu falei que só vai para o inferno quem quer. Ninguém vai para o inferno obrigado, mas antes ia, não tinha escolha. Mas hoje só vai quem quer. As portas dos céus estão abertas ainda para nós.
E a primeira conexão entre as 7 taças da ira de Deus e as 7 trombetas de Deus. Quero afirmar que as 7 trombetas visa o arrependimento. As 7 taças acabou, não há mais tempo para o arrependimento. Apocalipse capítulo 15, versículo 1 diz: então observei no céu um outro grande e terrível sinal: 7 anjos empunhando os últimos flagelos, pois com este se completa o juízo severo de Deus sobre a terra. Os remidos, tem alguém aqui que foi remido pelo sangue de Jesus? Aleluia. Os remidos cantam ao Senhor. Até aí, só isso. As trombetas, elas advertem. As taças consumam a cólera de Deus. E através de toda a história no mundo, se manifesta repetidas vezes a ira final de Deus, que ora toca uma pessoa, ora toca outra pessoa. A ira de Deus se derrama sobre aqueles que não se arrependem, os que são chamados de impenitentes. Apocalipse capítulo 9, versículo 21 e Apocalipse capítulo 16, versículo 9. As trombetas advertem, as taças são derramadas. Esses impenitentes, esses homens que não se arrependem, são aqueles que receberam a marca da besta. Apocalipse 13, capítulo 16 e Apocalipse 16, versículo 2. Esses são aqueles que adoraram ao dragão e são dominados pelas 2 bestas. Quem lembra das 2 bestas? As 2 bestas, a grande Babilônia, né, e a grande meretriz. Nas trombetas, apenas 1/3 da terra, do mar, dos rios, do sol e dos homens são atingidos, são aniquilados. 1/3 da humanidade naquela hora ali. Mas já nas taças, a ira de Deus é consumada. Capítulo 15, versículo 1. É o meu microfone que está fazendo barulho? Está instalando? Está indo e voltando? Ou é a luz? É a luz que está dando pico? Tá, me ajuda aí. Se for, eu troco aqui, que eu não sei se essa pilha tá boa. Vamos lá. Tanto as trombetas como as taças referem-se ao mesmo período. Já falei isso, já tentei explicar isso algumas vezes, mas eu sei que isso pode trazer alguma confusão na cabecinha dos meus amados irmãos. Então, caramba, falei igual o crente agora, hein? Dos meus amados irmãos. Então, por isso que eu tento ficar explicando tantas vezes. Amém, queridos? Nós já temos visto que todas as 7 sessões são paralelas. Isso quer dizer, elas acontecem tudo ao mesmo tempo, referem-se ao mesmo período, ou seja, o tempo que vai da primeira vinda de Cristo, do nascimento de Cristo, até a segunda vinda de Cristo. Tudo acontece nesse meio período, amém? No meio desse período, glória a Deus. À medida que avança para o fim, as cenas vão se tornando mais fortes e o juízo de Deus mais claro. Tanto as trombetas como as taças, elas terminam com a cena do juízo final. O capítulo 14, versículo 14 a 20, nós vimos a cena da colheita do trigo e da vindima dos ímpios, e sendo esmagado no lagar da ira de Deus, que era fora da cidade. Amém? Se você por acaso perdeu alguma coisa nisso aí, vai para o SoundCloud e ouve lá, e ouve que tem tudo lá, até o capítulo 20 está lá. Glória a Deus. No capítulo 16, no versículo 15 ao 21, nós vemos uma clara cena do juízo final. As 6 primeiras taças, elas se referem a uma série de acontecimentos que preparam para o juízo final. Tanto a 4ª sessão quanto a 5ª começam de forma semelhante. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 e capítulo 15, versículo 1. Se a quarta sessão começa com o nascimento de Cristo e avança até a cena do juízo final, então somos levados a crer que a 5ª sessão, isso quer dizer o
capítulo 15 e o capítulo 16 também cobrem todo o período da primeira à segunda vinda de Cristo. Estão conseguindo me acompanhar aí? Aleluia, glória a Deus. Tanto a quarta sessão quanto a quinta tratam do mesmo inimigo da igreja. As mesmas forças da maldade que encontramos no capítulo 12 e no capítulo 14, que são, quem lembra? O dragão, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, o falso profeta, os inimigos que a igreja terá que enfrentar aqui nessa quinta sessão. Já vamos falar disso na próxima ministração, capítulo 16. Portanto, nós somos levados a crer que essa sessão das 7 taças atravessa o mesmo período da história compreendido pelas outras sessões. Tudo acontece ao mesmo tempo. Está tudo acontecendo já. Não o bastante, as 7 taças compreendem todo o período da igreja. Elas apontam e aplicam-se especialmente do dia do juízo e as condições que se procedem imediatamente. As trombetas são juízo parcial, um alerta de Deus. São avisos que Deus está dando ao homem, que a sua ira, na sua ira não terá misericórdia. Ainda estamos na trombeta. A 7ª trombeta, que dá a largada para as taças, ainda não tocou. Ainda há misericórdia. Quando a 7ª trombeta tocar, acabou. Não há mais espaço para misericórdia. Por isso que é tão urgente da igreja ser igreja, da igreja avançar, da igreja conquistar as pessoas, da igreja pregar o evangelho a Jesus Cristo. Mas já as taças, elas falam da ira sem mistura, da consumação da cólera de Deus, da ira de Deus. Uma visão da igreja na glória antes da descrição terrível dos ímpios debaixo da ira de Deus. João vê nessa hora os 7 anjos preparados para derramar sobre o mundo as 7 taças da ira de Deus. 7 é um número que leva à perfeição de Deus. É um número que simboliza a perfeição. 7 são 7 anjos, 7 taças. Isso quer dizer que o juízo de Deus também é perfeito e vai alcançar a todos. Eles trazem os últimos flagelos para o mundo. Agora não há mais tempo de oportunidade. A medida do ímpio transbordou nessa hora. Chegou a hora do juízo. E a consumação é a consumação da ira de Deus. Entenda que ainda há tempo para o arrependimento. E eu não sei se me entristeço mais com os que andam desviados dentro da igreja ou se com os desviados lá fora. Porque eu não sei o que é pior. Se é estar no mundo literalmente afundado na lama, ou se estar dentro da igreja ouvindo a palavra, sendo confrontado, sendo exortado e sendo ensinado, e ainda continuar errando, ainda continuar numa vida de pecado. Eu não estou falando só da igreja Bola de Neve, amém? Estou falando da igreja como um todo, da igreja de Jesus Cristo. Antes dos anjos derramarem os flagelos finais sobre os ímpios, João vê a igreja na glória. Novamente, Apocalipse nos mostra a nós mesmos na glória. Versículo 2: vi algo semelhante a um mar de vidro, misturado com fogo, e em pé junto ao mar, todos que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles
empunhavam harpas que havia sido entregue por Deus. Até aí. João vê um mar de vidro. Na praia, ele vê uma multidão vitoriosa. Essa multidão, ela é composta por vencedores, por homens e mulheres que venceram a besta. E eles estão cantando, entoando, enquanto os seguidores da besta estão sendo atormentados. Nós vamos ver isso no capítulo 16. Mas aonde está esse mar de vidro? Aonde está esse mar? Apocalipse capítulo 4, versículo 6 nos garante que está diante do trono de Deus, está no céu. Isso quer dizer, a igreja está na glória, a igreja está com Deus nessa hora. Esse mar de vidro, ele representa a retidão, a transparência de Deus, revelada por meio do seu juízo sobre os ímpios. E quem é essa multidão? Os vencedores da besta. Eles venceram a besta quando morreram pelo nome de Jesus. Como que se vence a besta? Morrendo pelo nome de Jesus. O problema é que isso nos leva a crer que eu preciso morrer fisicamente para que eu vença a besta. Então é necessário o Estado Islâmico entrar aqui, é necessário um grupo de radicais xiita, não sei da onde, é necessário, sei lá, que alguém venha e pergunte: você é cristão? Você acredita em Jesus Cristo? Sim, acredito. Então morre. Nega, senão vai morrer. Não, não nego, então morre. Isso foi criado na nossa cabeça. E é verdade, em parte, que é necessário, que vai ser necessário que muitos morram, derramam seu sangue. Mas quando nós morremos para as nossas vontades, quando nós morremos para os nossos desejos, quando nós morremos para os nossos prazeres carnais, terrenos, quando nós morremos para a nossa agenda e dedicamos a nossa vida ao Senhor, ao reino de Deus, nós estamos também vencendo a besta. Nós vencemos a besta no momento em que desistimos de viver as nossas vidas e vivemos as nossas vidas para o Senhor, aonde Ele é o centro da tua vida, Ele é o objetivo da tua vida, e todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor, porque você busca em primeiro lugar o Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e o resto vos será acrescentado. Eu fico impressionado como que Deus cuida. Eu fico impressionado quando se busca o Senhor em primeiro lugar. Todo mundo sabe que eu estou passando por algumas dificuldades, que estou sem trabalhar desde dezembro. E precisava matricular o Bernardo, fazer a rematrícula dele. Não tinha condições, não havia dinheiro. A escola que eu queria colocar ele é muito cara. E eu tentei colocar no final do ano, eu tentei arrumar matrícula, não consegui. Não conseguia nada. Ia colocar ele em outra escola. Para resumir a história, hoje de manhã, eu entrei no site lá do Educa Brasil, e a escola que eu queria tinha uma vaga. O que eu teria que pagar, que era janeiro e fevereiro, que eu não teria a mínima condição, eu não teria condição de pagar o integral e nem a bolsa, mas a bolsa eu ainda podia dividir essa parcela em 6 vezes ainda, no cartão. No cartão eu tenho crédito, se tem alguém que me dá crédito é o cartão, não deve me conhecer. Ou é o Senhor que controla lá também, que eles vão dando crédito.
para resumir a história, eu matriculei ele na escola que eu queria, de um valor que eu não posso pagar, por um valor que eu posso pagar, e foi tudo parcelado em suaves prestações, com livro, com entrada, com janeiro, com fevereiro, e eu fui comprar só faltava o uniforme, eu fui comprar, ainda dividiu em 5 vezes ainda. E ainda tive a garantia da Cristal que até julho não falta serviço. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Eu fui conduzido a marcar esse encontro lá em Cabo Frio, em Búzios, com pastores amigos, sem dinheiro nenhum. Uma pessoa me entregou uma oferta aqui no domingo, juntando com as outras ofertas que deram pelo caminho. Eu fui e voltei e não gastei R$1. Com Bruna, Bernardo, Angélica, todo mundo dentro do carro. Eu amo viver no poder de Deus. Eu amo viver no poder de Deus. Morra pelo nome de Jesus. Morra pelo nome de Jesus. Vença a besta. Você precisa disso. Vencer a besta. Entregando se entregando completamente ao Senhor. Vivendo com a única exclusividade Jesus Cristo. Eu não estou falando que você não é para você trabalhar, eu não estou falando que não é para você estudar, eu não estou falando que você não pode se divertir, não é nada disso, mas tenha como prioridade número 1 a intimidade com o Senhor. Invista tempo de oração, invista tempo de adoração, invista tempo sozinho com o Senhor, invista tempo em leitura da palavra e ame as pessoas. Porque quem é essa multidão? Quem é? São aqueles que venceram a besta. Os vencedores. Aqueles que se deixaram morrer pelo amor a Cristo. Se mantiveram fiéis ao Senhor em suas vidas. Se mantiveram fiéis ao Senhor. Aqueles que venceram a bestas são aqueles que amaram mais ao Senhor do que as suas próprias vidas. Ame ao Senhor. No capítulo 7, versículo 4, João fala que são 144 mil. E eu já expliquei isso aqui. Porque no mesmo capítulo 7, versículo 9, é uma inumerável multidão. Isso simplesmente, eu vou repetir, isso simplesmente quer dizer que, do ponto de vista do homem, é uma multidão que não se pode contar. Mas do ponto de vista de Deus, é uma multidão contável, multiplicável pelas 12 tribos ou pelos 12 apóstolos, que é essa conta, 144, 12 vezes 12. Mas o que quer dizer é que o Senhor conhece cada um dessa multidão inumerável. O Senhor sabe quem é cada um deles. Faça parte dessa multidão, porque Jesus disse que quem quiser salvar a sua vida terá que perdê-la. Perca a sua vida. É o maior investimento que você pode fazer. Entregar a sua vida ao Senhor. E o que essa multidão está fazendo lá? O que essa multidão está fazendo? Ela está tocando a harpa que Deus entregou, entoando um hino de glória ao Senhor Todo-Poderoso.
Isso está no capítulo 5, versículo 8. Essa música é o mesmo cântico que ninguém podia aprender, senão os 144 mil. Capítulo 14, versículo 3. No céu há muita música no céu. Eu acho que quem não gosta de música está enrolado no céu. Eu acho que é melhor gostar de música aqui logo, porque lá vai tocar muita música. Muita música. A música do céu glorifica ao Senhor, exalta a Ele, declara a Ele. Nós vamos passar uma eternidade cantando para o Senhor. Aleluia. Mas que música é essa que essa multidão está cantando? Que música é essa que nós vamos estar lá cantando para o Senhor? Versículo 3 diz: e cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grande e admirável são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Aleluia, glória a Deus. O cântico de Moisés e do Cordeiro. O êxodo é um símbolo, é um tipo da redenção que nós temos em Cristo. Do mesmo jeito que Moisés libertou o povo que estava preso no Egito, Jesus Cristo libertou o povo que está preso no mundo. Assim como Moisés triunfou sobre Faraó, a igreja triunfa sobre Satanás. E esse é um cântico de vitória. Assim como Moisés tributou a vitória a Deus em Êxodo capítulo 15, os remidos, os salvos também fazem em Apocalipse 15, 3 e 4, dando honra e glória ao Senhor. Então, antes de João escutar as blasfêmias que os ímpios vão estar aqui falando, declarando, acusando, João ouve o cântico dos remidos no céu. Quais são as características do cântico vitorioso? Os mártires, aqueles que morreram pelo nome de Jesus, eles não cantam sobre si mesmo, nem como venceram a besta. Antes, eles estão totalmente centrados em glorificar a Deus, glorificar ao Senhor. O céu, o lugar onde os homens são capazes de esquecer de si mesmo e dos seus títulos, e das suas conquistas, e das suas vitórias, e lembrar somente do Senhor. Exalta somente o Senhor. Só Ele é Deus, só Ele é o Todo-Poderoso. Porque quando nós contemplamos a Deus na sua glória, nada mais importa. Quando você se acostumar a se trancar no seu quarto e contemplar o Senhor, você vai ver que nada mais na sua vida importa. Quando você se acostumar a se entregar à presença do Senhor, a ouvir a voz dele, a adorar a ele, você vai entender que nada mais faz sentido na sua vida. Diante da glória de Deus, os mártires esquecem de si mesmo e exaltam ao Senhor. No céu nós vamos entender que nada mais importa a não ser ao Senhor. Mas a gente podia se acostumar com isso logo. Nada mais importa a não ser o Senhor. E esse cântico, ele exalta a pessoa de Deus, ele exalta o Senhor. Deus é Senhor Todo-Poderoso. E isto está em contraste com o trono do dragão, o seu poder e autoridade que eu falei no versículo 13, está lá, versículo 13, 2, e a grande e universal poder da besta, que também está no capítulo 13. Então o ímpio está aqui na terra
falando: quem poderá deter a besta? Quem poderá com a besta? Quem poderá ir contra ela? No versículo 13 estão falando isso. Mas lá no 15 o povo está dizendo, o povo de Deus, os salvos, os remidos, os que estão lá no céu estão dizendo que só o Senhor é o Todo-Poderoso. Porque o diabo, ele tem poder, Satanás tem poder, mas só o Senhor é Todo-Poderoso. Só Ele recebe exaltação para sempre, por toda a eternidade. Deus é o Rei das nações, no versículo 3. Ele é o Rei das nações, não é a besta não é o Rei das nações, o Senhor é que é. O Senhor é o Senhor Todo-Poderoso. Deus é temível e digno de glória. Versículo 4. Senhor, quem não temerá e não glorificará o teu nome. Senhor, quem não temerá e não glorificará o teu nome, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Aleluia, glória a Deus. Aquela pergunta do capítulo 13, quem é como a besta? Agora a questão no capítulo 15 é: quem não temerá e não glorificará o teu nome? Os ímpios vão ter que glorificar o Senhor. Já não vai ter mais salvação para eles, mas eles vão ter que se ajoelhar para Jesus Cristo. Eles vão ter que cair de joelho para o Senhor. Já não vai ter mais salvação para eles. Já vai ter acabado a oportunidade. Mas mesmo ainda vão ter que declarar que só o Senhor é o Senhor, que só Ele é Deus, que só Ele é santo. A santidade de Deus é única, e ela vai atrair as pessoas, ela vai atrair as nações. E esse cântico exalta as obras de Deus. Elas são grandes e admiráveis. O universo está nas mãos do Senhor. É Ele quem redime o seu povo e quem castiga aqueles que não se renderam a Ele. Quando Ele age, ninguém mais pode impedir. Ninguém pode tirar da mão de Deus. Ninguém pode te tirar da mão de Deus, da mão do Senhor. Mas você pode descer dela. É a tua escolha. Por isso, cuidado para você não sair da mão do Senhor. Os atos de justiça de Deus se fizeram manifestos. Deus proclamou a sua justiça quando Ele redimiu os seus por meio de sacrifício do seu Filho. E proclamou a sua justiça, condenando os que não se arrependem à condenação eterna. Esse cântico, ele exalta os caminhos de Deus. Porque os caminhos de Deus são justos e verdadeiros. Os caminhos de Deus são a forma como Deus age. Será que se você olhasse para a sua vida agora, olhasse para dentro de você, você teria convicção de que você está no caminho? Será que você teria essa convicção de que eu estou no caminho? Sabe, porque Deus, Ele nunca vai poder ser acusado de injustiça. Deus nunca vai poder ser acusado de que Ele agiu de forma ilegal. Porque os caminhos são justos, verdadeiros, tanto para salvar quanto para condenar. Os ímpios foram avisados pelas trombetas, mas não se arrependeram. Assim, os flagelos finais sobre os ímpios serão absolutamente justos. Ninguém vai poder reclamar. Como eu disse antes, só vai para o inferno quem quer. E esse cântico exalta
um triunfo final de Deus. Todas as nações virão e adorarão diante dele. E isso está em contraste com a adoração universal que a besta vai receber no capítulo 13. As nações vão se prostrar diante de Deus Todo-Poderoso. Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz que todo joelho vai se curvar diante de Jesus. Todos. Não vai sobrar ninguém. Só Ele é exaltado eternamente. Só Ele é Deus. Só Ele salva. Só Ele é o caminho. E os anjos dos últimos flagelos se preparam para agir. Versículo 5. Em seguida, olhei e observei que se abriu nos céus um santuário. Observei que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Deus envia os 7 flagelos. E então, versículo 6, e então partiram do santuário os 7 anjos com os 7 flagelos. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente e portavam cinturões de ouro ao redor do peito. Aleluia, glória a Deus. Os 7 anjos dos 7 flagelos saem do santuário de Deus. O santuário, nós precisamos lembrar aqui que o santuário é o lugar da habitação de Deus no Velho Testamento, Êxodo capítulo 25. Então, no lugar santíssimo ficava a arca com as tábuas da lei. Amém? Aleluia. Isso significa que os anjos saem do lugar aonde ficava a lei de Deus. Os anjos que vêm para derramar as taças, para dar largada aos flagelos, eles vêm do lugar aonde está a lei de Deus, aonde sempre ficou a lei de Deus. Porque quem é que está sendo condenado? O mundo. Mas ele está sendo condenado baseado em quê? Na lei. E alguns pensam que a lei prescreveu. Ela só não tem poder para salvar. Quem tem poder para salvar é o sangue de Jesus. É o sacrifício vicário de Jesus. Mas porque fui salvo, cumpro a lei. O que testifica a minha salvação? O cumprimento da lei. Saem do lugar aonde estava a lei para demonstrar que a lei funciona. Enquanto a nossa lei, não funciona, é corrupta, privilegia a minoria, a lei de Deus funciona. E os anjos vão provar isso. Saem para demonstrar, mediante a vingança de Deus, que nenhum homem ou nação pode desafiar impunemente, ficar impune à vontade de Deus. Ninguém pode desobedecer a lei de Deus e não sofrer o castigo da lei. Aqui o santuário fala da morada de Deus, o céu. Esses anjos vêm da presença de Deus e servem a Deus quando derramam o juízo no mundo. A igreja precisa ter essa convicção. A igreja não pode duvidar disso, não pode se esquecer disso, de que a lei de Deus vai ser cumprida. Os 7 anjos são ministros de Deus. E as vestimentas dos anjos simbolizam 3 coisas aqui.
essas vestes de linho puro e resplandecente, com um cinturão de ouro. Elas são semelhantes às vestes dos sacerdotes. E o sacerdote é uma espécie de intermediário entre Deus e o homem, amém? O que um sacerdote faz? Ele está no altar, recebendo de Deus, entregando para o povo, recebendo do povo, entregando para Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa é a função do pastor hoje na igreja. Mas nós voltamos aos sacerdotes do Velho Testamento e vemos isso também. Então, o que um sacerdote faz? O sacerdote representa a Deus diante dos homens. E esses anjos vêm ao mundo como representantes da ira de Deus, derramando a ira de Deus. São representantes de Deus derramando a ira sobre o mundo. Essas vestes são semelhantes às vestes de reis. Esses anjos vêm à terra para derramar os flagelos finais da ira de Deus com o poder do Rei dos Reis. Essas vestes eram ou são semelhantes aos habitantes do céu. Os anjos são habitantes do céu que vêm à terra para executar os decretos de Deus. Os cálices de ouro que os anjos trazem estão cheios da ira de Deus. Versículo 7. Um dos quatro seres viventes entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro, repletas da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Essas 7 taças da ira de Deus estão cheias e elas atingem o mundo inteiro. Isso quer dizer toda a terra, todos os mares, todos os rios, todos os astros do céu, todos os homens, o próprio ar. Tudo, nada escapa. Ninguém pode se esconder de Deus. E esse dia será um dia de trevas e não de luz. Os homens, os ímpios que ainda vão estar aqui, vão desmaiar de terror, vão desfalecer. A justiça de Deus é vingar as injustiças dos homens. Todos aqueles que se colocaram contra a igreja, todos aqueles que se colocaram contra o povo de Deus, todos aqueles que blasfemaram contra o Senhor, ninguém pode deter o juízo de Deus. Aqui já não serão catástrofes naturais, nem anjos maus que afligem os ímpios, mas o próprio Deus irado. Os anjos do juízo saem do santuário, cheio de fumaça, inacessível da glória de Deus. Versículo 8, para acabar. Versículo 8. Imediatamente, o santuário se encheu de fumaça produzida pela glória e o poder de Deus. Ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem os 7 flagelos dos 7 anjos. Aleluia. Sabe, quando o tabernáculo ficou pronto no deserto, Êxodo capítulo 40, ele se encheu da glória de Deus e Moisés não pôde entrar. Quando o templo de Salomão ele foi consagrado, 1 Reis capítulo 8, se encheu da glória de Deus e os sacerdotes não puderam entrar. Quando Isaías viu a Deus no santuário, Isaías capítulo 6, versículo 4, a glória de Deus encheu
e as bases do limiar se moveram. A glória de Deus. Quando Ezequiel viu a glória de Deus encher o templo, ele caiu de rosto em terra. Ezequiel 44:4. A ideia do santuário cheio de fumaça, da glória de Deus, sugere duas coisas. Os propósitos de Deus serão obscuros aos homens. Nós não podemos, não temos como entender e nem penetrar nos planos de Deus. Não dá. Desiste de entender Deus. Desiste de entender os planos, da forma como Ele faz as coisas, da forma como Ele estabelece, da forma como Ele conduz o seu povo. E a segunda coisa é que a glória de Deus torna-se inacessível. A glória de Deus está inacessível para todos aqueles. Porque mesmo o templo que era lugar de encontro com Deus, agora está fechado, inacessível. Agora não tem mais tempo, não há mais intercessão. Não adianta mais interceder. Chegou a hora do fim. Quem vai ter acesso? Quem está lá. Aqueles que ficaram aqui, os ímpios, aqueles que não se arrependeram, não tem mais, não chegam mais, acabou. É a consumação da glória de Deus, da cólera de Deus. É o dia do juízo, quando a ira sem mistura é derramada sobre os ímpios. Qualquer oposição à sua glória será destruída. Feche seus olhos, se você puder. Um dia de trevas. Um dia onde tudo está acabado. E aonde você vai estar? Aonde estará você? Estes flagelos são a resposta de Deus ao último e maior esforço de Satanás de derrubar o governo de Deus. Aqueles que escaparem do juízo dos homens nunca vão conseguir escapar do juízo de Deus. E nós devemos nos voltarmos para Deus enquanto é tempo, enquanto Ele ainda está perto. Chegará o dia que será tarde demais. Chegará o dia que será tarde demais. A igreja estará diante do trono, cantando. E os ímpios estarão aqui, na ira de Deus. Aonde você estará? Pense nos seus filhos. Pense nos seus parentes, nos seus amigos.
Pense nos seus vizinhos, seus colegas de trabalho, de escola, aonde eles estarão? Estarão na glória? Estarão diante do trono, cantando, declarando que o Senhor é todo-poderoso? Ou estarão aqui na ira de Deus? O que você tem feito para testemunhar o Evangelho? O que você tem feito para testemunhar com a tua vida a pregação do Evangelho? O que você tem feito para amar o próximo? O que você tem feito buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Amando a Deus sobre todas as coisas? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E em terceiro, pode fazer o que quiser. Porque se você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, tudo vai dar certo. Tudo vai estar no lugar certo. Faça uma reflexão da sua vida enquanto esse louvor toca. Porque eu venci a besta. Eu perdi a minha vida por Jesus. Perca a sua também. Coloque Ele como a prioridade número 1 da sua vida, enquanto é tempo. Adore ao Senhor, ore a Ele, adore. Eu quero ser, Senhor, contigo. Quem sou eu, Senhor? Ou seu amigo? Quem sou eu, Senhor? Joio ou trigo? Quem sou eu, Senhor? Mais um impostor ou seu amigo? Quando o fogo descer, eu quero queimar até que eu venha ser só que o fogo deixar. Quando o fogo descer, eu quero queimar até que eu venha ser só que o fogo deixar. Quando o fogo descer, eu quero queimar até que eu venha ser só que o fogo deixar. Eu quero ser, Senhor, contigo. Eu quero ser, Senhor,
seu amigo, quero ser Senhor, contigo. Eu quero ser Senhor, contigo. E quando o fogo descer, eu quero queimar até que eu venha ser só que o fogo restar. Quando o fogo descer, eu quero queimar até que eu venha ser só que o fogo deixar. Quem sou eu, Senhor? Joio ou trigo? Quem sou eu, Senhor? Mais um impostor ou seu amigo? Quem sou eu, Senhor? Joio ou trigo? Quem sou eu, Senhor? Mais um impostor ou seu amigo? Quando o fogo descer, eu quero queimar até que eu venha ser só que o fogo deixar. Fogo descer, eu quero queimar até que eu venha ser só que o fogo restar. E eu quero ser Senhor, contigo, contigo, contigo. Adore, adore, Eu adore ele. quero Adore. ser Senhor, contigo. Só que o fogo deixar. Vem com teu fogo, Senhor, paira sobre nós. Vem limpar, santifica e purifica nossos corações. Queremos ser um trigo nas tuas mãos. Joio ou trigo? Aleluia. Aleluia. Quem sou eu, Senhor? Aleluia. Capítulo 15 de Apocalipse é para ser um capítulo de celebração, de festa para a igreja, de alegria para a igreja, porque a palavra de Deus está se cumprindo, a lei está sendo cumprida, o seu povo está na glória, cantando, celebrando ao Senhor. Mas hoje eu entendo que a igreja não tem motivo para celebrar, porque se isso acontecesse hoje, muita gente ia ficar para trás. E eu sinceramente subiria me sentindo fracassado,
porque não fiz o bastante, porque não me doei o bastante, porque não amei o bastante, porque não perdoei o bastante. Mas ainda dá tempo de mudarmos essa história e de ganharmos todos aqueles que vivem à nossa volta. Por isso, levante as tuas mãos aos céus e oremos ao Senhor. Pai nosso que estás no céu.